Romanos 15. Todo o capítulo você pode ler em casa, mas eu vou pegar o versículo primeiro. Romanos 15, versículo 1. Fala assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém? Aqui não está falando, irmãos, de porta larga, né? O irmãozinho lá adulterou, a carne é fraca. O irmãozinho lá é ladrão, mentiroso, a carne é fraca. O que importa é o coração. Na verdade, não. Amém? Fraqueza aqui, como eu estava falando, se você ler o capítulo 14, eu falava antes, nos outros cultos, ali é falta de entendimento. Né? Aquela pessoa que achava que não podia comer certos tipos de alimentos, né? Tinha que fazer certos rituais. O Paulo falava, olha, essa pessoa é fraca. Né? Ele não se incluía. Ele falava, né? Mas a gente que é forte, a gente come carne, né? Não tem esses, tipo assim, não fica naquelas cerimônias da lei, né? Então ele se inclui como forte, né? Ele fala, olha, mas a gente que é forte tem que suportar a fraqueza dos fracos e não nos agradar a nós mesmos. Então você vê que vai ter na igreja, como aqui em Romanos, né? Vai ter o forte e vai ter o fraco, não é verdade? Mas será que é a vontade de Deus que todo mundo venha a ser fraco? Com certeza que não. Amém? Nós vamos ver que, na verdade, a pessoa permanecer fraca é uma escolha dela. Pastor, mas quem é que em sã consciência vai querer ficar na fraqueza? Não, mas a pessoa fica pelas escolhas. Nós vamos ver pela falta de envolvimento. Mas Deus quer a fraqueza? Não. Ele quer o que, irmãos? Que todos nós venhamos ser o quê? Fortes. Né? E aí ele fala, a gente tem que suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu falava isso de manhã, de tarde eu falava um pouquinho, mas de manhã, né? Não é aquela coisa que eu vou querer me passar, não, ou você, santo, sabe? Tem pessoa que acha que se ela não chegar no lugar, vou falar 15 versículos, ela não vai ser reconhecida como crente. Né? É aquela pessoa que tem aquele ar muito espiritual, às vezes pela roupa, né? E quer muito ali parecer, entendeu? E aí, não é dessa maneira, irmãos. Eu falava hoje de manhã, santidade é igual banho, irmãos. Como assim, pastor? Se está faltando, pode ter certeza que a pessoa não sente, mas os outros sentem. Sente ou não sente, irmãos? E meu Deus do céu, só a irmã Regiane, e o resto? Sente ou não sente? Então eu vou orar para Jesus abrir as narinas de vocês aí. Sente. Tá? Porque sente. Ninguém viu que a pessoa lá não tomou banho. Mas o resultado de não tomar banho, as pessoas sentem? Sente. Tá? Mas agora quando a pessoa está lá cheirosa, né? Tomou um banho gostoso, ela tem que falar assim, ó, sentiu o cheirinho? Tá? Pastor, eu tomei banho antes de vir para a igreja. Se não passou pelo banho, sentiu o cheirinho? Sai daí. Não é verdade? Não. Se a pessoa está perfumada, porque não sentiu. Amém? Então, o banho, ou a falta do banho, não adianta. As pessoas vão ver quando falta, ou vão ver quando não está faltando. Né? Então, a santidade é isso. Não é para nós, como ele fala, né? Agradar a nós mesmos. Tem pessoa que quer se declarar muito espiritual, não é verdade? Porque ela quer muito se parecer, muito ser conhecida, muito se voltar. Mas, na verdade, irmãos, quem faz muito alarde, na verdade, eles nem é. Não é verdade? Então, não é esse o objetivo. Não, pastor. Eu sou fraco, só continua se quiser. Porque a palavra vai nos ensinar como não ser. Pastor, eu sou forte, mas também não te acha grande coisa. Nós não podemos achar. O Paulo falava, ó, a gente que é forte, não tem que se agradar o que a nós mesmos. Vivendo até a Bíblia, né? Se você vai ler as cartas, óbvio que foi o Espírito Santo que inspirou, né? Mas o Paulo não... ele contava o testemunho dele, ele contava do bom exemplo dele, né? Mas ele não ficava o quê? Eu sou um tal, né? Não, o que ele falava? Ó, eu estou anunciando Jesus para vocês. Então,
E está dando um exemplo. Olha, gente, né? O fraco, ele é fraco se ele quiser. Mas aquele que é forte, ele vai suportar, ele vai dar suportar, ele vai dar suporte ao fraco, né? E não vai se agradar a ele mesmo. Então é importante. E o que traz para nós, pastor, a força? Irmãos, não tem força sem santidade. Então eu posso entender que a fraqueza também pode ser por falta? Sim. Onde é que nós vamos lá? Em Juízes, capítulo 16. Juízes 16. É fácil, não? É o Antigo Testamento, é o 7º livro da Bíblia. Resumão: o Sansão foi um homem de Deus, já na barriga da mãe dele, né, ali o anjo apareceu, consagrou ele, o pai também, né, tiveram aquela experiência, que ele seria um grande homem de Deus. E ele seria durante, né, muitos anos ali, e foi um nazireu. Nazireu significa consagrado, né? E ele era alguém muito importante. E fez grandes obras, grandes coisas. Só que o que ele esqueceu? Ele achava que a força dele não precisava da santidade. E aí nós vamos ver que ele começou, né? Resumindo a história, né? Ele começou a errar, principalmente na área sexual, na área da prostituição, começou a fazer coisa errada, era levado pelos olhos, né? E aí então apareceu ali os inimigos, e ele vencia os inimigos. Teve um episódio que ele venceu 1000 homens, só com uma queixada de boi. Imagina só, né? Muito. Mas aí quando apareceu uma mulher chamada Dalila, que para ele, pelo menos, devia ser bonita, né? E começou aquela conversa fiada, como eu falava hoje, não vai entender o pastor errado. Mas aquele camarada que vencia 1000 homens sozinho, o que era para ele vencer? Uma mulherzinha. E pastor, ele batia o pé assim, pum! E ela, lá onde Judas perdeu as botas e a pá. Não é verdade, mas? Mas não foi assim só. O diabo viu, não, se eu levar a guerra para ele vence porque ele é forte. Se eu botar lá a cara feia dos inimigos lá, ele vence porque ele é forte. Você viu que foi quase mais ou menos, né? O erro do Davi. Onde é que é para estávamos lá na época? Né? Não é para estar lá em cima do terraço, lá, espiando a Batseba bonitona. Para ele. Né? Olhando lá. Era para estar onde, irmãos? Era para estar na guerra. Era para estar vendo a cara feia dos inimigos. E por não, eu não sei se eu já pregar essa mensagem aqui, eu falava, irmãos, quando eu não vou aonde Deus manda, eu fico aonde o diabo quer. Acho que eu não preguei essa palavra aqui, né? Ora, eu vou pregar essa palavra. Então, em vez de ir onde Deus mandou, para ver os inimigos, naquele tempo a guerra era assim, ele ficou aonde, irmãos? Lá olhando para ele, né? Que mulher bonita. E a história você sabe. A mesma coisa foi Sansão. Se vinha inimigo, ele vencia. Agora vem ali a Dalila, né? Né? Se encantou com ela. E ela começou a fazer um acordo com os filisteus para entregar ele, para atrair ele, para vender ele. Não é verdade? Então, por isso que eu falei, não existe poder sem santidade. Ninguém é forte se não for santo. Não tem. E aqui então fala assim, Juízes 16, 16 e 16. Fala assim, e sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. De novo, ela tinha força física? Não, amém? Mas ela tinha o quê? Ela tinha a perseverança. Todo dia, né? Falava o segredo, ele dava uma enrolada lá, dava, né? Até que falou o quê? Angustiou até a morte. Imagina só, olha quanto essa mulher perturbou ele. Tá? Eu não estou deixando ele para coitada não, tá? Mas ela não venceu no físico, mas ela venceu o quê? Na palavra, né? E aí, 17.
e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu consagrado, né? Eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-me-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Ou seja, né? Entregou para o capeta, como é que derrubava ele, né? Guerra não adianta, só cortar meu cabelo quebrou a aliança. Mas era o cabelo? Não era o cabelo, não. Mas era o quê? Era a consagração. Era o quê? A aliança. Que não fala no casamento, né? Mas o papel não garante nada. Realmente, o papel não garante nada. Quem quer trair, vai trair com papel ou sem papel. Mas na lei dos homens que nós temos que fazermos, temos que comparecer lá, não havendo impedimento, diante dos, né? Com as testemunhas e casar. Amém? O papel vai impedir alguma coisa? Quem quer trair, trai com papel ou sem papel. Né? Mas o papel que é, irmãos? Não é contrato, né? O contrato não é casamento, é casamento mesmo. Tem que alterar o estado civil. Casado. Né? Hoje não precisa nem alterar mais os sobrenomes, não. Mas tem que alterar o estado civil. Casado. Não é união estável nem contrato. É casado. Né? Mas é o papel, na verdade. É igual quem é casa de aliança. Só que impede de fazer coisa errada, faz coisa errada com isso aqui no dedo, tira, faz coisa errada. Quer dizer, quem quer aprontarmos, apronta. Então, entendeu? Então, é um símbolo da aliança que alguém, né, ou futuramente você vai casar, é um símbolo de que você está comprometido com alguém. Pastor, a aliança é redonda porque representa o amor eterno. Não, a aliança é redonda porque o dedo é redondo. Se fosse quadrada, ela seria quadrada. Aí se ela fosse quadrada, nós íamos explicar o quê? Aos 4 evangelhos? Não, a aliança é redonda é porque o dedo é redondo. Não tem essa romantização de que representa a eternidade, não sei o quê. Deus é um círculo, por acaso? Conversa chata. Né? Então, não vai impedir, mas é um símbolo. Então, o cabelo dele, né, irmãos, era como se fosse uma aliança. Era um símbolo físico. Era um símbolo de um comprometimento dele com a presença de Deus. Ou seja, né? Ele estava tirando aquela aliança, dizendo: ó, Satanás, Dalila, é assim que você vai me vencer. Então, por isso que estou falando, né, irmãos? Não existe força sem santidade. Não existe força sem santidade. E aí fala assim no versículo 18: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Olha só, né? Cuidado um pouquinho, você abre o teu coração, tá? E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua. Era amor que ela tinha por ele? Quem ama não trai, quem ama não vende. Quem ama não bota preço. Amém? Então ela não amava ele. Ela estava usando de artimanha para o quê? Para vender ele. Então, se Judas colocou preço em Jesus, né? Dalila colocou preço em Sansão, você acha que a tua santidade ou a minha também não tem preço? Pode ter certeza que além de ter preço, o capeta tem como pagar. Não, eu não vou cair jamais. Já começou a cair. Não, eu nunca vou me desviar. Já começou a se desviar. Não vem acharmos que Deus que o capeta não tem o preço para comprar você. Ele tem. Então não aposta não. Fica sempre ali, Jesus. O preço que me pagou foi o Senhor, teu sangue. É só o que me basta. Né? Se eu for lá conversar com a Dalila, ela vai ter o dinheiro. O chefe dela tem o pagamento. Então eu não quero saber, eu quero ficar com Deus. Amém? Não, pastor, mas é só uma aventurazinha para ver o que vai dar. Vai dar errado.
O capeta tem como cobrir a tua santidade. Ele tem. Qual é o teu preço? O capeta tem. Ele consegue. O que te derruba? O capeta tem para te derrubar. Então não brinca com ele. E eu também. Né? Então sempre o quê? Jesus é contigo. Né? E infelizmente ele foi traído. Aí 19 fala assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. O homem, no caso, rapou, né? E olha só, e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. Ele percebeu, pastor? Ele estava dormindo e a força foi embora sem que ele percebesse. Mas nós vemos que não é só a força que foi embora. O que foi embora foi a presença de Deus. E fala aqui no 20, ó. Estou correndo um pouquinho, né? Para não fazer muito longa a mensagem. 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono. E disse, ele falou, né? Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. E o que a palavra fala, irmãos? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Você viu? Nós lemos lá no 19, no finalzinho, que a força foi embora. Mas no 20 falou o quê? Que o que foi embora foi o quê? Foi o próprio Senhor. Mas ele sabia? Ele não sabia. Ele entendia isso? Não. Deus foi embora. Ou seja, a aliança dele com Deus foi quebrada. Por isso que eu falo, e nunca mais se esquece, não tem força sem santidade. Não, porque eu faço, eu aconteço. Ninguém faz e nada acontece. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Amém? O nome do Pai, de Deus, né? É Deus Pai, Deus Filho, não é Deus Espírito Forte. É Deus Espírito Santo. Lá em Isaías 6, ele não viu os anjos falando forte, forte, forte. O que eles falavam, os serafins? Santo, santo, santo. Lá no templo, né? Primeiro no tabernáculo e depois no templo, lá o lugar era chamado o quê? Onde ficava lá, temos o lugar das ofertas ali, né? Não chamava-se o forte lugar, chamava-se o santo lugar. E lá dentro onde ficava a arca, não se chamava o forte dos fortes, se chamava o santo dos santos. Lá em Pedro, a palavra não fala sede forte, porque o Senhor sou forte. A palavra fala sede santos, porque o Senhor sou o quê? Santo. A palavra não fala sem força, ninguém verá o Senhor. A palavra fala sem santidade, ninguém verá o seu irmão. Vou ficar aqui até amanhã no versículo para você. Não é a força o mais importante, é a santidade. A força ele produz, mas santo é o que ele é. Amém? Ele é forte também, mas a essência dele é a santidade. O Sansão diz o quê? Não faz mal, eu vou me livrar igual a outra vez. Coitado, não? A gente sabe que não vai conseguir. Então, outra coisa que nós também temos que aprender aqui, moço, é não ficar ancorado no passado. Eu falava hoje de tarde, eu falava, o irmão não disse, às vezes você vai evangelizar, você encontra bastante desviado. Né? Aí o desviado quer vir pregar para você, ou quer te impressionar. Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, porque eu era isso, aquilo outro. Eu digo assim, ô camarada, o que me interessa? Você acha que se eles voltar agora, ele vai lá para o teu passado quando você estava bem? Ou ele vai te julgar pelo que tu é agora? Né? Aí a pessoa começa, não, porque eu fazia louvor, porque eu pregava, porque eu conheço a palavra, eu sou filho de crente, meu nome é bíblico.
né? Porque eu fazia isso, fazia não sei o quê, tinha não sei o que lá. Eu falo, e daí? O que me interessa isso? Você quer o quê? Aplauso, um troféu? Você quer que eu diga, uau? O que você quer? Você está longe de Deus. E se partir assim, você não vai morar com Deus no céu pelo teu passado. Você vai morar com Deus se estiver bem com Ele no teu presente. Eu sempre digo, não basta ter sido uma bênção. Tem que permanecer. Então tem muita gente que vive do passado. Eu fui, eu fiz, eu era. Eu digo, e daí, grande coisa, e eu com isso. Esquece. Hoje eu tenho que estar o quê? Bem com Deus. E se não estou bem, pastor, vou buscar, que a palavra fala, agora da segunda casa vai ser maior do que o quê? A primeira. Mas o Deus que faz agora da segunda casa ser maior do que a primeira quando eu caí, ele não pode, eu não cair também fazer agora ser muito maior? Claro que sim. Então a gente não pode ficar no passado. Entendeu? No passado eu fazia grande coisa. Esquece o passado. Ninguém quer saber do passado. Hoje você está mal com Deus? Estou. Vamos se consertar para ser uma bênção a partir de agora? É o que importa em nome de Jesus. Amém? Não, porque é muita conversa. Eu não tenho tempo para trovar. Né? Você já realizou desviado? Né? O que me interessa? Né? Olha aqui, eu sei até cantar. Eu não quero te ouvir cantar. Eu vim te evangelizar. Você não interessa cantar. Música bota até aqui no tá bom aqui, né? Mas a pessoa quer o quê, irmãos? Ela quer mostrar o que ela era. Não adianta o que ela era. Importa que ela vai ser o que a partir daquele momento. E ele falou o quê? Eu vou me livrar igual às outras vezes. Mas as outras vezes, irmãos, ele estava na presença de Deus. Dessa vez, ele não estava na presença de Deus. Que tristeza, né? Então, de novo, irmãos, o que vai nos fazer forte, a primeira coisa, é a santidade. É estar ligado com Deus. Deus é santo. É ser humilde para dizer. Se Deus falou assim, isso é pecado, filho. Tá bom, pai, eu acredito. Sem provar. O Senhor falou que é pecado. Porque para mim é mais importante o ensinamento do Senhor do que provar se o Senhor falou a verdade. Se o Senhor falou que se eu comer dessa árvore eu vou morrer, eu acredito, Senhor. Não quero saber o gosto que ela tem, nem ficar aqui imaginando. Eu acredito no Senhor. Não preciso morrer para provar. Entendeu? E infelizmente se retirou. E aí, pastor? Versículo 21. Então, os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olha que coisa forte. E fizeram-o descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Você viu que o que fez ele pecar foi o que foi arrancado dele? Ele era muito visual, né? Não podia ver um rabo de sniper falando, pronto, pecava. Irmãos, se ele causava problema para o inimigo, não era pegar e matar e acabou de uma vez? Matou Sansão, acabou. É verdade? Mas você viu como a maldade, né? Arranca o olho, coloca lá no cárcere, né? Sabe que o moinho, né, irmãos, aquela fica dando volta, né? Ali para trilhar o trigo, cereal, né? Os moinhos botavam, né? Você botava ali um burrinho, um jumento, né? Ou um Sansão também, né? É a mesma coisa, né? Botava ali e ficava o quê? Dando volta. Você acha que ele fazia o quê, amor? Ele triava a comida para ele comer? Era para os inimigos. Olha a maldade, né? Ficar lá dando volta, e 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 dia após dia, e dia após dia. Então não bastávamos matar o Sansão, eles queriam humilhar o Sansão. Eles queriam envergonhar o Sansão. Não é verdade? Então é muito forte isso. Eu vou parar aqui essa história, vamos. Depois, olhando na frente, parece, como eu falava hoje, né? Que os 52 minutos do segundo tempo, com pênalti cavado lá, né? Meio de um jeito meio estranho, parece que ele foi salvo. Não sei, não vou botar a mão
no fogo por ele e não tinha um VAR para ver se era ou não. Então eu não sei se ele foi salvo. Eu sei que você tem que ser, e eu também. Então nós precisamos o quê? Buscar essa força de Deus. Mas a força primeiro começa aqui com a santidade. Não importa quantos demônios a pessoa expulsa dos outros. Ela tem que aprender os demônios não fazem morada nela, primeiramente. E aí nós vamos lá, que é a palavra de Efésios capítulo 6. Vamos lá? Novo Testamento. Anota aí. Pastor, palavra forte. Eu sempre digo, né? E a coisa mole vai comer gelatina. É a Bíblia, palavra de Deus. Efésios capítulo 6. É a palavra que nós vamos ver uma delas, né? Está gravada essa mensagem, eu peguei numa quarta e hoje é diferente. Efésios 6, versículo 10 fala assim: no demais, irmãos meus. Então eu explicava aqui, irmãos, essa palavra é para o mundo. O mundo não é irmão de Paulo. Quem é o irmão de Paulo, pastor? É os que servem a Jesus do Paulo. Amém? Então isso aqui é para o mundo ou é para os crentes? Isso aqui é para os crentes. Amém? Então ele fala, irmãos meus, então é para a gente convertido. Então olha, irmão, tu te converteu. Tu é crente. Então é demais, meus irmãos. Ok? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sempre comparo aqui, talvez alguns já viram essa comparação, né? Eu sempre comparo com o celular, né? Pode ser que ele marca raio, né? Não tem nem WhatsApp, mas vai chegar a hora que tem que botar o quê, moço? No carregador, né? Tem ou não tem? Ou pode ser aquele mais sofisticado, né? Ai, pastor, não sei o quê, é o iPhone, não faz propaganda, né? Depois tá gravando, não paga nem patrocínio pra mim. Ah, é o mais sofisticado. Pode ser. Mas vai chegar uma hora que vai fazer o quê? Vai ter que carregar. Não é verdade? Pode sermos um Fiat 147. Deus nos livre. Né? Isso não é carro, é meio de locomoção. Né? Mas vai ter que ter uma bateria. Pode ser uma Ferrari, uma Porsche, sei lá, não tem muito carro, né? Um Lamborghini. Irmão, tirou a bateria. Né? Não adianta, irmãos. Vai precisar o quê? Ter aquela bateria. Ah, pode ser. Agora a moda é carro elétrico. Se não tiver como carregar, vai o quê? Vai empurrar, pegar no tranco. Então, tudo precisa de uma energia, não é verdade? Então, não importa. A gente também não, se está há mais tempo na fé, ou se está chegando agora, porque nós temos que aprender que se a palavra nos dá versículos como esse, é porque tem que usar. A questão não é se a gente vai precisar se fortalecer. A questão é precisa se fortalecer. E ali fala, então, te fortalece no Senhor. O que é o Senhor, pastor? Eu entendo na palavra, mas que o Senhor é a própria palavra. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14, né? O versículo que eu mais cito aqui na igreja. Então, é a palavra. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus sem ler a Bíblia? Como é que você vai saber o que Deus quer e o que Deus não quer se você não conhece a palavra dele? Tem como? Não tem como. Então, é se fortalecer na palavra, é conhecer Deus nas Escrituras, né? É conhecer Deus ali na palavra dele. É assim que se fortalece. Tem que tirar mão. Pode ser aquele crente que só pega a Bíblia na igreja, né? Ou pode ser aquele crente que fala assim, amor, cadê a minha Bíblia? Não sei. Hoje é domingo, vou na igreja. Onde é que deixou? Eu não sei. Domingo passado, quando eu vim, deixei aqui no meu pai, uma semana sem pegar a Bíblia na mão. Mas o celular para na rede social pegou. O jogo lá do Brasileirão acompanhou. Inter, Bahia, Grêmio, Vasco. Acompanhou. A foto da tia lá que foi na praia lá, tirou foto lá no torre lá, aí curtiu. Aí a Bíblia não teve tempo para pegar. Sabe por quê, moço? Essa pessoa não conhece Deus.
Não tem problema a pessoa não ter o lazer, né? Ter rede social. O problema é ficar enfeitiçado por isso. Né? Mas tem gente que às vezes não pega a Bíblia na mão. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, meia hora me dá sono. Mas lá na série da Netflix você lê 2, 3 temporadas. E não prega nem os olhos. E agora, o que acontecerá? Veja no próximo episódio. Ai, só mais um. Pastor, eu abro a Bíblia e dá sono. Uau, que novidade! Claro que vai dar sono. Começa a melhorar o teu tempo, né? Não tem problema se é uma coisa saudável, né? Mas tem também o teu tempo para Deus. Aí eu sinto sono. Acorde mais cedo de manhã. Você vai tomar banho às 6 horas, começa a acordar às 5. Ah, eu estou cansado. Você vai dormir 11 da noite, começa a dormir meia-noite. Dá um jeito. Mas você não pode ficar sem a palavra de Deus. Entendeu? É bom você pegar alguns trechinhos, mas tem que ler, se envolver, é conhecer. Né? No Senhor e na força do poder. Seria o Espírito Santo de Deus. Orar, se consagrar, é fazer momento. Ah, pastor, eu não consigo orar 1 hora. Né? Eu falei, mas se pegar o celular na mão, ficar lá 1 hora vendo vídeo, não passa a hora. Por quê, irmãos? Porque ali você não tem que fazer esforço para ser normal. O que significa a palavra santo? Significa o quê? Separado, especial. Qual é o contrário de santo? Pecado? Não. O contrário de santo é comum, é normal. Então, qual é o comum e o normal do homem? É o pecado. Tem que fazer força para fazer coisa errada? Não precisa. Seja você mesmo. Mas agora vai requerer uma disciplina. Vai requerer, temos uma busca. Por isso o caminho que leva à salvação é apertado. Por isso que a porta é estreita. Amém? Por isso o caminho que leva à perdição é largo e muitos entram por ela. Porque tem que ter disciplina, tem que ter envolvimento. Tudo na vida, irmãos, é mais... O ruim é mais fácil. É mais fácil você cultivar uma grande amizade ou bater de cara com todo mundo. Passou, não precisa nem conhecer. Eu só olhar no olho para ver. Pronto, momento de amizade. Não é verdade? O que é mais fácil? Você levar a tua vida regradinha, as contas em dia, a tua reserva de emergência, não comprar tudo que os olhos vêm na frente, ou estourar o cartão de crédito, estourar o limite do cheque especial e se endividar e... Ai, pastor. Não é verdade? Você pode ver, irmãos, que na vida tudo que é ruim é mais fácil. Tudo pode ver. Né? Tudo é mais fácil. O que é mais fácil? Deixar a casa junto do poeira? Parece os pirâmides do Egito lá, cheio de terra lá. Não, pastor. É limpar. E limpa hoje. Só daqui a 2 meses, amanhã tem poeira de novo. Tu tira aquela aranhazinha ali, de noite vem a aranhazinha, sobe pela parede e faz a arteia. Não é assim? É, né? Pastor, é verdade. E dobra a roupa, e guarda a roupa, e acaba a roupa. Termina, não, tem uma maquinada toda para lavar de novo. Põe tudo que é mais de sujar do que limpar, tá verdade? É uma brigaiada para lavar louça lá em casa, pastor. Claro que é mais fácil jogar os pratos que lavar. Esfregar a panela, ligar a panela, esfregar a bandeja. Aí, pastor, que briga. Para comer não é briga. Para comer, para lavar a louça, porque tudo pode mesmo. Eu vou ficar aqui até amanhã. Né? Então tem que ter uma disciplina, a menos. Então não é fácil ser santo, porque não é normal para o homem isso. Né? O normal é o pecado, mas nós temos que nos preparando, amém? Não chegamos na glória, agora é só vencer. Mas estamos caminhando, né? De glória em glória. Vamos terminar? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? Um pouquinho para trás aí. O Paulo Leão estava passando por umas dificuldades. Até a palavra fala que eram algumas lutas que estava passando para ele não se ensoberbecer. Né?
E aí então Jesus ele fala uma resposta para ele aqui, ó, bem conhecida essa palavra. Segundo os Coríntios 12, 9, versículo vai falar assim, ó, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, de quem? De Jesus, se aperfeiçoa na fraca, de quem? No caso aqui era Paulo, né? E hoje o quê? É nós. Você viu? Até a palavra fala, né, irmãos, em Tiago, em Pedro, em outros versículos, né, Salmos também. Deus não resiste ao fraco. Deus resiste ao soberbo. Jesus não tinha problema com quem era fraco. Ele tinha problema com quem era orgulhoso. Né? Então a palavra falou o quê? O poder é dele. Ele se aperfeiçoou o quê? Na nossa o quê? Fraqueza. Então, aí depois fala assim, ó, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Deus fala, mas eu quero te fortalecer. Né? Senhor, nessa área eu preciso que o Senhor me revista. Deus fala, eu quero te revestir. Né? Não fica lá falando assim, ó, eu tenho capacidade, igual aquele lá em, se não me engano, é Mateus, né? Mateus 8, se não me engano. No final do Sermão do Monte, ali chegou um leproso, mestre, se tu quiseres, eu sei que tu podes me curar. Você vê que a dúvida dele não é se Jesus tinha poder. A dúvida o quê? É se ele tinha o quê? Desejo de curar. Né? Então, se ele tem o desejo e não tem o poder, ele é um fraco de boa vontade. Se ele tem o poder, mas não tem a vontade, ele é um egoísta, maldoso. Agora, se ele tem o poder e tem a vontade, quem melhor para me ajudar? Aí Jesus faz o quê? Ele não precisava fazer nada. Mas ele fez o quê, moço? Ele toca naquele leproso, e ele faz o quê? Ele faz questão de fazer o quê? Quero. Seja limpo. Amém? Ele precisava tocar nele? Não. Né? Ele trouxe Lázaro 4 dias morto com uma palavra. Lázaro, vem para fora. Mas ele fez questão de dizer o quê? Olha, botou a mão nele, né? E diz o quê? Eu quero. Ele não falou, eu tenho poder. Ele falou, eu quero. Fica limpo. E ele ficou limpo. Amém? Então é isso que o Paulo entendeu, né? A minha fraqueza aproxima-me de Deus para ele me fortalecer. Aí para terminar aqui, não deve ser tão boa a palavra, mas eu vou encerrar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí vem esse tão famoso versículo. Porque quando estou fraco, então eu sou o quê? Forte. Amém? Então se eu me acho muito forte, aí eu sou fraco. Mas quando eu reconheço que eu sou fraco, então eu me torno forte. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso que eu te falei, né? Tem outros homens na Bíblia, mas o Sansão, ele se achava muito forte. Não preciso de cabelo, não preciso de aliança com Deus. Eu posso viver desregradamente, eu posso viver como eu quiser. Ai, né? Não é verdade? Não. Porque quando é que ele começou, resumindo isso, irmão, quando é que ele começou a cair? O Nazireu não podia encostar no morto. E depois que ele mata o leão, lá no caminho, né? Você pode ler aí do 16 para trás. O que ele vai fazer, moço? Vai lá fuçar no leão. E o que ele acha? Acha mel. E dá para o pai e a mãe ainda, né? Ainda contamina o pai e a mãe. Ali ele começou a cair. Né? Porque o leão ele matou por legítima defesa. O mel do leão ele comeu por curiosidade. Como é que pode? Aqui numa cachopa de abelha e saiu o mel. Bom, gostoso. Ó pai, ó mãe. Ele não falou pro pai e a mãe que foi do leão, né?
ali ele começou a cair, não podia tocar no morto. Estava impuro, né? Então, várias coisas foram levando ele a cair, mas a gota d'água o quê? Foi a aliança, ele cortou a aliança, né? Tirou o cabelo, não era o cabelo, né? Eu falei, igual essa aliança, o papel, isso faz parte, mas não é, né? É só um símbolo, mas porque é importante para Deus. Então, pega essa palavra, não tem força sem santidade. Como é que eu me fortaleço, pastor? Não é se você precisa, todo mundo precisa. É no Senhor e na força do seu poder. Aí é individual, né? Mas tem que buscar, amém? Né? Mas, e o que mais? E também nas circunstâncias eu buscar o quê? A presença de Deus. Amém? Então pega essa palavra, tá? Deus abençoe você de casa, meu Jesus.